nossa maravilhosa aula de História! Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Val, dê um oi pra ele, e nós vamos viajar pela história. Vem com a gente, mas não esquece suas ferramentas, lápis, caderno, caneta. Sim, anote todos os conteúdos importantes para essa aula. Anote as informações que nós destacamos em negrito mesmo, para que você possa continuar estudando, você dê continuidade a essa aula. Não deixe a aula de história parar por aqui. Combinado? Tudo prontinho? Vamos para a nossa aula? E o que nós vamos estudar, professor? Calma, bebê. Vamos lá? Nessa aula nós vamos analisar as diferentes fases da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos falar aí sobre como se desenrolou a Primeira Guerra Mundial, fases diferentes desse confronto mundial entre países dessa guerra. Até então, sem proporções no mundo, não houve uma guerra igual a esta até então. Então, vamos falar sobre ela, mas antes, perguntas para te aquecer, para você entrar com tudo no conteúdo da aula de hoje. Primeira questão, você lembra quais os dois grupos oponentes que combateram na Primeira Guerra Mundial? Tinham dois grupos de países, lembra o nome deles? Boa! E ainda, o que justifica nós classificarmos a Grande Guerra, como ela era chamada à época, de Guerra Mundial? O que justifica isso? Lembrou? A Grande Guerra ser uma guerra mundial. Primeira questão, os dois grupos aí que se envolveram na Primeira Guerra Mundial, de um lado, Tríplice Aliança, de outro lado, Tríplice Entente. Fácil, tranquilinha, você já tem isso decoradinho, mas anote no seu caderno, criança. Anote, ok? Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Segunda questão, a Grande Guerra ser classificada como guerra mundial. O que justifica isso? Os países em guerra, eles tinham muitas colônias. Na África e na Ásia, principalmente. Lembra? Imperialismo ou neocolonialismo. E, claro, levaram essas colônias a participar da guerra. Essas colônias ofereceram principalmente soldados e matérias-primas para essa guerra. Então, houve a participação de várias partes do planeta na guerra. Então, por isso a classificação de guerra mundial. Ainda, dê uma olhada nessa imagem que está na sua tela aí do lado esquerdo da sua tela. Dê uma boa olhada. Você consegue identificar esse cenário? Que cenário é esse? Que cenário que está passando aí na guerra? Esse cenário mostra bem uma trincheira, tá vendo? Um buraco cavado aí na terra, aí com os soldados dentro deste buraco. Isso é uma trincheira. As trincheiras, elas surgiram como tentativa de proteção. Repare, os soldados aí protegidos por terra, na frente, atrás, uma proteção na guerra. Mas também, em contrapartida, as trincheiras aumentaram a mortalidade dos soldados na guerra. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre trincheiras nessa aula de hoje. Acompanhe aí. Ainda, dê uma boa olhada nessas imagens aí na sua tela, de novo do lado esquerdo. 4 imagens nessa composição. Consegue perceber os elementos envolvidos na imagem? Você tem, então, aviões, tanques, metralhadoras e máscaras de gás e navios. Novas tecnologias para a guerra. A Primeira Guerra Mundial trouxe novas invenções e novas tecnologias. Aviões, tanques, gases, metralhadoras, navios, submarinos também usados na guerra como novidades. Compreender a letalidade de uma guerra é importante para a reflexão sobre uma cultura de paz. Muitas vezes nós falamos como guerra como um evento extraordinário e maravilhoso. Uma guerra é mortal. Uma guerra traz prejuízos. Não só financeiros, mas para as vidas humanas. Quantas vidas envolvidas e quantas vidas são tiradas numa guerra? Uma guerra é mortal e precisamos sempre e cada vez mais defender uma cultura de paz. Por isso é importante entendermos o que uma guerra causa para as pessoas, para os países,
para a humanidade, para cada vez mais defendermos essa cultura de paz. Então vem com a gente entender melhor como essa Primeira Guerra Mundial funcionou nessa nossa aula. Para começarmos, a primeira fase dessa Primeira Guerra Mundial. A primeira fase dela nós chamamos de Guerra de Movimento. Foi o início da guerra, já a parte inicial, o start dessa guerra, entre agosto de 1914, quando a guerra começou, e foi até novembro de 1914. Então, nessa fase inicial, nós chamamos de Guerra de Movimento. Por que esse nome? Bem óbvio. Foi marcada por intenso movimento de tropas. Então, muitas tropas se movimentando com rapidez. Guerra de movimentos. Olha que difícil. Guerra de movimentos, as tropas se movimentavam de um campo de batalha para outro com rapidez. Então, agilidade na movimentação das tropas. Nesta fase, a Alemanha passou pela Bélgica. Então, você vai ver no teu mapa do lado direito, Alemanha em amarelo passando pela Bélgica, uma flechinha em vermelha no seu mapa mostra isso, vindo para cima da França e chegando próximo a Paris, capital da França. Franceses, eles contaram com a ajuda de tropas da Inglaterra para conter os alemães na batalha conhecida como Batalha do Marne, disputada aí às margens do rio Marne, na França, pertinho de Paris. A partir dessa batalha, a Batalha do Marne, a guerra nessa frente ocidental, ela deu uma estacionada, porque a trincheira passou a aparecer, então a guerra teve menos movimentação. É o fim dessa fase de movimentos na guerra. Ainda, mostrando aqui, ó, dessa Batalha do Marne que nós falamos, tá? Essa imagem aqui para você. Soldados franceses nessa primeira Batalha do Marne em 1914. Repara, esses soldados em campo aberto, só com uma proteção à frente, uma barricada, mas não existe a trincheira aqui. E soldados com uma proteção de barricada na frente, de sacos de areia. Então essa imagem mostra essa batalha que foi disputada entre 5 e 12 de setembro de 1914. Então aí durante uma semana, essa Batalha do Marne. Essa batalha foi a primeira grande batalha da guerra, já aí. A guerra começou em agosto, em setembro essa batalha. Envolveu aí então alemães atacando a França, e a defesa aí da França feita por soldados franceses e ingleses. 2 milhões de soldados envolvidos nessa batalha e cerca de 150 mil mortos nessa batalha que marcou o início do uso da metralhadora, o uso efetivo da metralhadora na guerra. Reparou? 2 milhões de soldados nessa única batalha. Exercício para você. A Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, mas a época chamada de a Grande Guerra, teve início a partir de uma sequência de declarações de guerra entre julho e agosto de 1914. A guerra teve fases diferentes. Como ficou conhecida a fase inicial da guerra? A primeira fase, qual o nome? E o que marcou essa fase inicial?
Como ficou conhecida a fase inicial da guerra? Guerra de movimentos. Por que esse nome? O que caracterizou? Claro, movimentação de tropas com rapidez entre os campos de batalha, entre as frentes de batalha, movimentação de tropas. Foi isso que marcou, tá aí para você. A Alemanha, nessa fase, e um evento que marcou muito essa fase, foi a Alemanha passar pela Bélgica e atacar a França, então passando pela Bélgica ali, onde termina a fase de movimentos. Franceses e ingleses seguraram o avanço alemão na primeira batalha do Marne, então ainda em 1914. A partir daí, nós temos a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, a fase que tornou a guerra mais lenta e prolongou então o período da guerra, a Guerra de Trincheiras. O que é uma trincheira? Aqui eu coloquei até uma imagem, tá na sua tela do lado esquerdo, onde você observa aí 4 soldados, 4 oficiais do exército inglês, em 1916, estão dentro de uma trincheira. Percebeu o que é isso? São valas cavadas na terra, onde os soldados se protegiam do inimigo e aguardavam os próximos passos da guerra. Então você tem nessa imagem os soldados dentro desta vala cavada na terra, que não era feita sempre em linha reta, era normalmente feita em linha de zigue-zague, até para não facilitar que o inimigo atacasse. Então, ou não facilitar a explosão de uma granada que pudesse ter estilhaços muito longe, atingindo outros soldados. Mas repara, então, uma proteção para esses soldados dentro da terra. Isso é uma trincheira. Valas cavadas na terra. Anota isso aí para não esquecer o que é uma trincheira. Inglaterra, França e Alemanha cavaram em pelo menos uns 640 quilômetros de trincheiras nessa frente ocidental. Só na frente ocidental, pelo menos 640 quilômetros de trincheiras. Portanto, os soldados foram para dentro das trincheiras. As batalhas, com isso, não tinham mais horário, dia, noite, ataque, surpresa, tentativas de vencer o inimigo, de derrotá-los dentro das trincheiras. As trincheiras, nessa imagem aqui vai mostrar de novo mais ou menos como funcionavam as trincheiras. Está aí na sua tela, essa imagem. Então, soldados andando dentro dessas trincheiras. Repare, não são espaços largos. Trincheiras eram estreitas, então, para os soldados caminharem ali dentro. Não eram espaços largos e servia ainda como caminho de comunicação entre grupos de soldados, então as trincheiras. Essa proteção para que o soldado não fosse atingido com facilidade. Rifles, canhões mais precisos, metralhadoras principalmente, entre outras armas, trouxeram essa necessidade da trincheira. Proteção dos soldados para que não morressem tão rapidamente. Mas, ao mesmo tempo que protegeu os soldados, as trincheiras reduziram o tempo de avanço da guerra. Então, o avanço contra o inimigo ficou muito mais lento, porque era um avanço dependendo da construção das trincheiras. Então, avanços muito mais lentos prolongou a duração da guerra. Exercício para você, leia comigo esse texto na sua tela. A metralhadora surgiu na Guerra da Secessão, lá dos Estados Unidos. Na Grande Guerra, com grande velocidade de tiro, se fizeram mais eficientes máquinas de moer carne. Indústria química levou à produção dos gases de combate, eficientes no matar e causar sofrimento. O tanque fez sua entrada em novembro de 1917. Portanto, leia esse texto mais uma vez nesse exercício e responda: qual o assunto do texto? E letra B, qual o significado de máquinas de moer carne?
Depois de reler esse texto, qual o assunto do texto? Claro, o texto está falando da relação entre a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, e o avanço tecnológico. Então está falando aí das tecnologias que chegaram para a Primeira Guerra Mundial, usadas nessa Grande Guerra. Qual o significado no texto que o autor usa a expressão máquinas de moer carne? O que significa essa expressão? No texto, a expressão eficientes máquinas de moer carne, ela se revela a essas eficientes máquinas de matar pessoas. Então, as metralhadoras, principalmente, aí se revelaram máquinas eficientes para matar pessoas. É disso que o autor está falando. Sobre a trincheira ainda aí nessa fase da guerra, vamos entender melhor como era essa trincheira, como ela funcionava na prática. Acompanhe aí. Uma trincheira típica, ela tinha pouco mais de 2 metros de profundidade, 2 metros de profundidade e cerca de 1,80 m de largura. Então, 1,80 m de largura por 2 metros de profundidade. Era um verdadeiro atoleiro, onde os dois lados rivais do conflito passaram anos imobilizados sem conseguir avançar. É aquilo que nós tínhamos falado de deixou a guerra mais lenta, o avanço mais lento. Os lados ficavam imobilizados dentro da trincheira com pouco ou nenhum avanço. No dia a dia dos soldados, faltava água, faltava comida e sobravam ratos, lama e doenças. Faltava água e comida e sobrava ratos, lama e doenças. A maior parte dessa comida que chegava até os soldados era enlatada. Então, uma comida aí de uma qualidade não tão boa assim. Ainda, péssimas condições sanitárias e de higiene. Péssimas, sem condições de sobrevivência humana ali dentro. A água das chuvas acumulava dentro da trincheira. Então, um problema de escoamento. Uma vala cavada na terra, você tem um problema de escoamento de água. Ainda, para cavar essa trincheira, muitas vezes, então encontrava-se veios de água, então isso inundava também por baixo. Não é só água da chuva. Os pés, portanto, dos soldados muitas vezes gangrenavam e, em alguns casos, era necessidade amputar os pés dos soldados. Corpos em decomposição eram enterrados em covas rasas próximas às trincheiras. Covas rasas, só o suficiente para cobrir o soldado. Ainda, bombas e gases visavam o interior das trincheiras. Claro, um lado tentava acertar dentro da trincheira inimiga com bombas, granadas, gases. A maior parte das mortes dos soldados dentro das trincheiras era com essas armas. O lança-chamas também era muito usado. Então, com chamas que alcançavam vários e vários metros num confronto muito útil. Com os aviões e o tanque, principalmente a partir de 1917, o uso dos tanques, o perigo aumentou nas trincheiras. Com este cenário todo, pouco sono, estar sempre alerta, o risco da morte iminente, muitos soldados enlouqueciam dentro das trincheiras. Depois de entender um pouco mais todo esse cenário da trincheira, exercício para você. Leia comigo um relato de um soldado francês da Primeira Guerra Mundial. A alguns passos de nós, no fundo da trincheira, jaz um corpo. É de um suboficial. Está enterrado pela metade. Vê-se apenas a cabeça, o ombro anterior, o braço se enrijeceu e ficou estacado, duro. E todos que andavam pela vala esbarravam e tropeçam na mão do soldado, na mão e no braço. Seria preciso cortar o braço ou retirar o corpo. Ninguém tem coragem. Então, 3 perguntas para você depois desse relato extremamente forte deste soldado francês. Primeiro, o que é uma trincheira? Segunda questão, qual a função da trincheira na guerra? E terceiro, qual impacto a trincheira causou nos combates?
Pesado o texto, né? Releu esse texto aí bem pesado, um relato impactante, mas voltando às questões. O que é uma trincheira? Trincheiras eram valas cavadas na terra. Valas cavadas na terra. Qual a função de uma trincheira? Proteger os soldados dos ataques inimigos. Os soldados também aguardavam dentro da trincheira o melhor momento para atacar. Então, aguardando aí para novos movimentos. A função da trincheira era essa. Então, evitar ataques frontais do inimigo, evitar o embate num campo aberto de batalha, que com as novas armas, as novas tecnologias da guerra, poderiam matar muito mais rapidamente os soldados. Que impacto que ela causou nos combates? Deixou mais lento o avanço, porque pouca movimentação das tropas. E ao mesmo tempo também trouxe grande número de mortos por vários problemas que nós narramos aí dentro das trincheiras e pelos ataques de bombas, de granadas, de gases, lança-chama, depois com o uso do avião e do tanque, mais mortes ainda. Então, esse aí, o cenário das trincheiras na guerra. E a guerra também é marcada pelos cartazes de guerra, ou incentivando a população a apoiar a guerra, fazer doações para a guerra, trabalhar pelo país, ou chamando os soldados para se alistarem. Então, no primeiro cartaz da sua esquerda, um cartaz do Reino Unido perguntando: você está nessa? Repare então que você tem soldados, marinheiros, trabalhadores, enfermeiras, mulheres, homens de negócios, crianças, todos trabalhando pelo país na guerra. E a pergunta é se você também está junto. Outro cartaz ao lado, também um cartaz da Grã-Bretanha, que é dirigido às mulheres, que está então dizendo: mulheres da Grã-Bretanha, digam vá. E lá ao fundo os soldados indo então incentivando com que as mulheres fizessem com que os seus maridos, os seus filhos, os seus noivos fossem para a guerra. O último cartaz aí mais do seu lado direito, o rei George V da Inglaterra, então chamando os britânicos, quero você para o exército do nosso país. Então aliste-se, esse é o convite, a convocação na verdade feita pelo próprio rei neste cartaz. Crianças, o que aprendemos nesta aula? A Primeira Guerra Mundial foi chamada à sua época de Grande Guerra. A primeira fase da guerra foi a guerra de movimentos, movimentação de tropas. Segunda fase da guerra foi chamada de Guerra de Trincheiras. As trincheiras deixaram um confronto lento e também ajudaram a causar muitas mortes na guerra. É isso. Falamos aí sobre as fases diferentes da Primeira Guerra Mundial. Nós ficamos por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!